Eu fiz mais pela OTAN do que qualquer pessoa antes de mim. Agora é hora da OTAN fazer alguma coisa pelos Estados Unidos. Essas foram palavras de Donald Trump. Bom, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando Geral. Vamos falar sobre isso e muito mais. Será que a OTAN caminha para o seu fim? Mas antes, gostaria de pedir: se você não está inscrito, basta clicar no botão aí, inscreva-se e também ativar o sino das notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Não menos importante, meus amigos, gostaria muito de convidar a todos para fazer parte do nosso clube de canais, clicando no botão Seja Membro e escolhendo uma das opções. É baratinho, meus amigos, apenas R$ 4,99 e você terá acesso a conteúdos de primeiríssima qualidade, né? Olha, tem bastante conteúdo muito bom para os membros. E a meta do nosso canal é criar conteúdos pelo menos 10 vezes mais do que já tem lá. Bom, já dei o recado aqui. Vamos analisar o contexto, pessoal. Será que a OTAN caminha para o seu fim? Por que Donald Trump quer tanto essa ilha? Isso já foi falado diversas vezes, né? O canal aqui Falando Geral, nós não tratamos o assunto com alarmismos. Será que agora os Estados Unidos vai entrar em guerra com os próprios aliados da OTAN? Claro que a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. Como diz Trump, né? Todas as opções estão em cima da mesa. Mas o canal não é do feitio de vir trazer o dilúvio, trazer o apocalipse. Como a gente vê aí, tem canal que todo dia traz um apocalipse, né? A fim de ganhar likes, cliques, visualizações. Mas a coisa está se agravando, né, pessoal? Pelo menos em palavras e também demonstração de força. Hoje, por exemplo, a Dinamarca enviou mais soldados para a Groenlândia. Cerca de 200 soldados. Estão reforçando ali o efetivo. Já trouxe vídeo aqui anteriormente falando a respeito do exercício militar em conjunto que esses países europeus vão fazer na Groenlândia a fim de mostrar força para Donald Trump. A situação é bastante complicada porque os europeus agora estão resolvendo falar grosso com Donald Trump, falar grosso contra os Estados Unidos. O país mais poderoso da OTAN, aquele que foi o principal organizador da Aliança Atlântica, né, juntamente com o Canadá, que organizaram ali para fazer frente à ameaça vermelha, ameaça que vinha da União Soviética, né, o bloco socialista. Então a OTAN existe, né, passou a existir com esse fim. Mas, pessoal, quando a OTAN foi criada, nós podemos observar que a Europa ficou muito dependente dos Estados Unidos, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa que já vinha devastada por essa grande guerra, a maior guerra até agora de todos os tempos. Esperamos que não tenha outra maior e pior, obviamente. Mas a Europa ali estava destroçada e ninguém lucrou mais com essa guerra do que os Estados Unidos da América, inclusive financiando os países, né, que ficaram aí refém da economia norte-americana e ficaram serviçais, por assim dizer, ficaram subservientes aos Estados Unidos da América até os dias de hoje, ficaram sob jugo dos Estados Unidos. Então é difícil sair desse jugo, né? E Donald Trump prova que não quer deixar que isso aconteça. Muitos estão falando, os Estados Unidos, aliás, Donald Trump está partindo para a doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe, Nelson? Era a política de que os Estados Unidos, né, as Américas, os americanos, os europeus não poderiam mais colonizar terras aqui nas Américas. E, em contrapartida, os Estados Unidos não iriam interferir na Europa. Algo que, como vimos, não aconteceu. Não aconteceu. Foi muito pelo contrário. Influenciou tanto que até as ex-repúblicas socialistas soviéticas passaram a integrar a OTAN. Olha que influência dos Estados Unidos. Mas, se for seguir essa doutrina, a doutrina Monroe, Donald Trump, né, se for olhar por essa perspectiva, ele está certo, porque
Você já viu onde fica a Groenlândia? Fica do lado da Dinamarca? Muita gente pensou que a Groenlândia fica do lado da Dinamarca, né, meus amigos? Mas não, a Groenlândia fica na América do Norte, faz parte das Américas. E a Dinamarca está a milhares de quilômetros dessa ilha e enviou tropas para lá recentemente, mais tropas ainda. Ou seja, dentro desse contexto América para os americanos, nessa sandice de Donald Trump, ele estaria certo. Mas aí que está o problema. Ele apostou alto e a Europa respondeu. Agora ele está ameaçando com tarifas de 10%, e se nada acontecer, se os europeus decidirem que não vão negociar a Groenlândia com os Estados Unidos, Donald Trump vai aumentar as tarifas aí para 25%. E isso assustou os europeus. Pela primeira vez, meus amigos, estou vendo a Europa enfrentar os Estados Unidos. Não é um enfrentamento militar, obviamente, mas é um enfrentamento político, né, geopolítico, como nunca tinha visto antes. Países que eu sempre falei aqui, como o Reino Unido, né, ou Grã-Bretanha, como queiram, né, depois a gente explica aí a diferença. Mas eu sempre falei que eles são o cachorro na coleira, né? Quando chega alguém na sua casa e bate palma, o cachorro não fica mais bravo que você. Esse é o papel da Grã-Bretanha, vamos dizer. Sempre falando mais alto que os Estados Unidos, principalmente contra os russos. Mas agora estamos vendo a Grã-Bretanha enfrentando os Estados Unidos. Estamos vendo a França, a Alemanha, Noruega, Suécia, a Dinamarca. Mas, Nelson, se a Groenlândia está na América do Norte, por que pertence à Dinamarca? Porque anteriormente, meus amigos, existia o reino da Dinamarca-Noruega. Dinamarca-Noruega, para quem não sabe, era um país só. E foi dividido aí lá pelos anos de 1814, se eu não estiver enganado. E eles colonizaram a ilha, a Groenlândia. Então, ou seja, aquelas pessoas que vivem lá hoje são tudo descendentes, né? São, se fossem russos, né? De etnia russa, um exemplo. Então são de etnia dinamarquesa, vamos dizer, norueguesa. Então eles não pertencem aos Estados Unidos, não têm ligação com os norte-americanos. Então, obviamente que eles não querem fazer parte do reino de Donald Trump, do reino dos Estados Unidos. Vocês entendem? Apesar de geograficamente a Groenlândia estar localizada na América do Norte, eles não querem fazer parte porque não pertence aos Estados Unidos, né, de nascimento, de ligação, enfim, vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. Seria a mesma coisa que os brasileiros, né, por exemplo, 500 anos atrás, colonizassem alguma ilha, e agora essa ilha ganhou um outro nome, e chegar a Grã-Bretanha lá e querer falar, não, agora vocês vão fazer parte da gente, sendo que o pessoal lá, por exemplo, fala português, se sente que tem ligação com nós brasileiros. É isso que aconteceu com a Groenlândia. Então, assim, podemos esperar o fim da OTAN, né? Já colocaram a Rússia sempre entra, né, na jogada, mesmo não querendo, que Putin está rindo, que Putin está assistindo de camarote, né, que a OTAN sendo enfraquecida, que eles deveriam estar lutando contra, palavras do Donald Trump, né? Os europeus deveriam estar prestando atenção lá no que Putin está fazendo com a Ucrânia, em vez de estar focando nele, né? Mas ele quer fazer a mesma coisa que a Rússia fez, né? Aquilo que eles condenaram que a Rússia fez, que foi invadir o território da Ucrânia. E Donald Trump quer fazer a mesma coisa. Vocês pararam para pensar que se Donald Trump conseguisse anexar a Groenlândia, os Estados Unidos se tornaria o segundo maior país do mundo? Podemos observar que Trump tem um ego muito inflamado, viu, pessoal? Seria narcisista? Muito possivelmente. Ele entraria nos livros de história, né, como aquele que, igual Alexandre o Grande, né, os conquistadores russos, que foram aumentando o território da Rússia, Donald Trump o Grande, né, aquele que conseguiu mais território para os Estados Unidos. Seria um ego inflamado de Donald Trump.
Então, tanto é ego, pessoal, que ele ficou putinho da vida quando o Prêmio Nobel da Paz não foi dado a ele. Ele que diz que acabou com 8 guerras. Eu vou dar uma pesquisada nessas 8 guerras que ele acabou, pessoal. Que eu olho para o Donald Trump e eu não vejo essas 8 guerras. A guerra da Ucrânia ainda continua em andamento. Né? Conseguiu um cessar-fogo lá em Gaza, a não ser que ele considera que aquela guerra dos 12 dias foi ele que acabou também, né? Já seria mais um. Enfim, vamos falar. Esse é tema para uma outra live. Mas o fato é que Donald Trump, de senhor da paz, está se tornando o senhor da guerra. E pode acontecer algo inimaginável se realmente Donald Trump enviar tropas para combater os europeus que estão lá na Groenlândia. Seria algo inimaginável para nós. E o fim da OTAN, a maioria das pessoas que estão vivas hoje não conheceu o mundo antes da OTAN. Antes da OTAN existir. Né? Então, assim, seria uma coisa muito diferente, surreal, né, de se imaginar. Então, estamos vivendo, estamos presenciando coisas que há pouco tempo atrás nós achávamos que seria impossível de acontecer. Então, vamos continuar observando, vamos ficar atentos. Não vamos alarmar ao fim do mundo, né? O canal aí todo dia posta que é notícia urgente, que vai acabar. Podia ver que é urgente. Os Estados Unidos vão entrar em confronto com a OTAN. Né? Mas isso, pessoal, o embate até agora está sendo diplomático. Né? Com os europeus fazendo meio termo, meia boca ali. Uma hora falam não vamos aceitar anexar a Groenlândia, mas estamos abertos ao diálogo. Né? Sempre querendo fazer aquela dualidade. Então, nada de alarmismo, mas que as coisas estão estranhas. Estão, né, meus amigos? Estão estranhas. Vamos observar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e também deixe a sua opinião a respeito. A sua opinião é muito importante para mim. Quero aqui agradecer ao Alerson Lima pelo valeu demais. Pessoal, valeu demais não é você escrever valeu demais lá no comentário, não. Tem um botãozinho ali escrito valeu demais, onde você faz um comentário, né? É como se fosse um super chat. Isso ajuda demais o nosso trabalho. E eu vou começar a responder aqui e agradecer aqueles que apoiaram o canal dessa maneira. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo.